Estava vendo na SIC ontem, nevão, que eles falam aí, na Sim, Espanha. Meu cunhado sim, também na Inglaterra disse que tá muito frio mesmo. É engraçado sim. esses opostos, né? Verdade, Mas é a vida. verdade. Mas estamos Enfim, aqui para aquecer sim. com a nossa conversa. Então, olha, primeiro que tudo, César, muito obrigada pela tua disponibilidade. Para quem nos ouve, nós conhecemos o César através do Instagram, portanto, as redes sociais também servem para ligar as pessoas e para as aproximar, e nós conhecemos o César, na sua página de Instagram, Educar para a Vida Plena, e chamou-nos a atenção o facto de ele trabalhar, tal como nós, as forças de caráter com as crianças, e de uma forma tão vibrante e tão apaixonada. E Hum. fez-nos lembrar exatamente aquilo que nós sentimos quando fazemos esse trabalho também. E houve um dia em que ele se filmou a tocar uma canção, aliás, várias canções com viola, e, e quando nós vimos, eu comentei para a Patrícia e para a Calpe, meninas, nós temos que conhecê-lo, é impossível. É, Não há como, temos mesmo que conhecer o César. E pronto, e depois entramos em contacto e ele disponibilizou-se, claro, também porque também reconheceu e também se identificou com aquilo que fazíamos, e então aqui estamos nós, não é? Muito sim, obrigada, César. sim. Eu que agradeço. E assim, a recíproca é super verdadeira. Quando eu conheci Uhum, vocês, sim, sabe quando aquela coisa que você não fala, não acredito, eu tenho três irmãs lá do outro lado, eu não sabia, né? Porque era muita afinidade, muitos sim. pontos em comum, né? Vocês têm o Yuki, eu tenho aqui o tio Heavy, que está aqui, o jeito como vocês tratam o assunto e a profundidade com que vocês vão no assunto. Tem coisas complementares que eu acho muito interessante, como a Uhum, história do Growing Mindset, do mindset de crescimento que uhum, vocês estão trabalhando agora, e que sim. eu acho incrível, e é sobre isso a surpresa no final. Ah, Sim, né? Então, eu simplesmente me apaixonei, comecei a seguir vocês, vi, inclusive comentei, né, na nossa última conversa, as postagens do Instagram estão muito bonitas, muito bem feitas, visualmente, né? A apreciação da beleza é uma das minhas forças. muito Visualmente bem. muito bacana, e além do conteúdo, eu já disse para vocês Uhum. que quando eu assisti aquele vídeo de apresentação no YouTube, que aliás eu vi de novo esses dias, eu não aguento, eu não consigo ver sem rir, então faz bem, né? Porque a gente relaxa um pouco. E é isso. Eu que Pois, agradeço. aquele vídeo deu-nos muito trabalho para fazer. Não, aquela parte até não deu. Deu Aquele trabalho não para chegar à deu. parte. Exato. A parte séria é que deu muito trabalho. Aquilo foi a coisa Sim. mais espontânea que há, não é? Mas a parte séria é que nos deu muito trabalho. Pois é, César, que bom. Então, mas olha, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é o César? O que é que o César faz? Conta-nos um bocadinho. Para quem não te conhece, nós também te conhecemos pouquinho ainda. Sim, sim. Bom, eu me defino como educador, Uhum, mas eu trabalhei como educador. Eu descobri isso quando eu fiz meu MBA, há uns quase 10 anos, que eu tive que fazer um trabalho de apresentação de final de curso, e era um uhum, relato de caso, e era sobre mim, eu mesmo, né, dentro da ideia da psicologia positiva, do desenvolvimento humano, e eu fui rememorar a minha própria história, coisa que a gente faz com os nossos alunos, né, principalmente os adultos, e lá com 15, 16 anos, eu comecei a frequentar um grupo de jovens e eu já comecei, em pouco tempo, a querer estudar, pesquisar e dar aula. Primeiro para jovens da minha idade, depois para crianças, que a gente trabalhava também com evangelização. Então uhum. foi algo que sempre correu paralelo. Profissionalmente, eu trabalhei num banco 31 anos, Uh, trabalhei com fotografia, trabalhei aqui no equivalente à Caixa Geral de Depósitos daí, ok. aqui é a Caixa Econômica Federal. 31 anos, mas paralelamente eu dava treinamento em empresas. E paralelamente também, voluntariamente, sempre com crianças, principalmente com música. E esse trabalho que a gente faz de roda de diálogos e tal. Então, Uhum, hoje, eu conheci a psicologia positiva em 2016 e uhum. as forças de caráter também por essa época, né, consequentemente. E aí eu resolvi me dedicar a isso
totalmente, tanto profissionalmente quanto voluntariamente, né? A ideia é que a parte profissional consiga bancar a parte voluntária. Embora o coração muitas vezes more muito na parte voluntária, né? Porque, como você falou da paixão, né? E quando a gente vê aquelas crianças que dificilmente teriam oportunidade de ver esses temas, né? Então a gente fica encantado e quer fazer mais e mais e mais. Então, assim, hoje eu sou esse educador, eu elaboro e aplico treinamentos, muitas vezes online, né? Depois da pandemia. E agora, nesse último ano, a gente voltou no presencial com as crianças e eu tive a oportunidade de aprofundar nesse trabalho com força de caráter e estou bastante animado. E agora eu vou juntar também um mindset de crescimento seguindo o exemplo de vocês. Boa! Porque eu achei que tem tudo a ver. Depois eu comento isso, mas eu achei que tem tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver. Que bom. Então, mas tu estás diretamente com as crianças numa escola ou numa ONG? Em que contexto é que trabalhas com elas? Sim. Nas escolas já fiz alguns trabalhos, mas desde a pandemia isso arrefeceu um pouco, a gente está mais no online, com o professor, mas na ONG a gente está presencialmente, então há 1 ano e meio, na verdade, né? Eu tenho uma ONG aqui em Santos que se chama Tavima, que quer dizer alegria, nunca me lembro o idioma, mas é Tavima, Oficina do Futuro. Alegria ou Milagres? Agora já não lembro. Tavima, Oficina do Futuro, e lá a gente tem crianças de 6 a 16 anos, e nós começamos, então, em meados de 2021, e continuamos durante todo o ano de 2022, o trabalho com forças de caráter. O mesmo trabalho que a gente fazia ou faria nas escolas, então, aquele passo a passo, apresentar as forças de caráter, depois fazer o strength spotting, né? Ajudar a criança a enxergar as forças que ela mais usa, sempre destacando que ela usa as 24, que ela tem as 24, mas ela usa algumas mais do que outras. E aí, a gente, para nossa surpresa, porque assim, entendam, são crianças de uma camada social menos favorecida. Então, a educação também não é assim de um nível muito profundo. Então, já tentamos outras coisas que a gente não conseguiu fazer. Mas, no entanto, as forças de caráter parece que fez assim, deu o clique. E a ponto de, muitas vezes, elas nos ensinarem, falarem coisas que a gente não tinha pensado. Por exemplo, uma outra maneira de usar a força de caráter X ou Y, que elas, ao compreenderem o conceito, falaram, não, tio, mas aqui tem essa mania, não sei se aí tem, não. de professor, chama de tio. Algumas pessoas nem gostam, mas é um costume. Então, não, tio César, mas não sei... Também tem mais essa questão, e realmente foi impressionante, e em todos os aspectos. E isso me deixou mais apaixonado, porque a gente viu o crescimento dessas crianças, a maneira como elas passaram a se ver, e não tem como, né, você ajudar as crianças a ver as próprias forças, sem que ela também comece a olhar a força do outro, né, do coleguinha, e daí do pai, da mãe e da avó. Então isso cria uma cultura, né, de forças, usando a linguagem das forças, enfim. Então foi por esse caminho, e nos surpreendeu muito, muito mesmo. E aí, Mafalda, Patrícia, a Cálpina não está aí, né? Está a ver, do outro lado. Está vendo. E aí, como eu já vi, eu trabalhei sempre com música, sempre gostei como hobby, né? Eu nunca fui profissional da música, e também nesse trabalho com crianças, sempre gostei de usar música. E aí falei, poxa, mas por que não usar também com forças de caráter? E aí começou. A primeira canção que a gente fez foi sobre as 6 virtudes, que chama As 6 Virtudes. Então, é uma canção só, ela ficou longa, mas a ideia... A gente viaja um pouco... Aí se diz viaja na maionese? Aqui se diz viaja na maionese. Então, já fico imaginando, porque até então eu estava pensando na escola, né? Eu fiquei pensando, poxa, num encerramento de ano,
divide a classe em 6 turmas, 6 grupinhos, de 3, de Sim. 4, depende de quantas crianças tenha. E aí elas fariam uma espécie de um musical, cada grupo cantando de uma virtude, entra uma, sai outra, entra outra, no final entram todas, sabe? Aquela Aí, que giro. coisa. Então, mas isso não aconteceu ainda. Mas as crianças aqui aprenderam essa canção. E aí começamos a fazer uma para cada força. Então acabou que foram 25 canções. Pois? Foi algo... Eu lembro sempre de você, Mafalda, quando você conta a história do sonho, ou sei lá, da questão onírica ali de ouvir ou sentir, ou intuir, o nome Semear Valores, né? É. E essa questão das músicas também foi assim. Quando bateu aquela coisa, eu vim aqui pro meu cafofo, aqui, o meu cantinho, meu beco, e em 2 semanas, 24 músicas. Então é algo que nunca tinha acontecido. Né? E às vezes dá uma certa angústia, igual agora que eu quis fazer uma canção, né? Aí faz, será que vai ficar bom? E aí faz e muda, e aí guarda, não, tá bom, aí joga fora, aí muda uma palavra e procura outra palavra. Mas saiu, então, né, a gente está testando as músicas com as crianças ainda, elas já cantam algumas, esse ano a gente vai ensinar outras. Para ficar mais interessante, é legal você, não dá para cantar as 24, então, de repente, a gente vê aquelas que as crianças mais têm interesse naquela força, né, e ensina daquela, ou qual que é a sua força de assinatura, né, quando elas já entendem a força de assinatura. Sim. E a gente explora, ver as que mais coincidem, e ensina as que mais apresentarem interesse, né, por parte das crianças. Essa é uma das coisas que a gente usa, né, a música. E a música é um facilitador muito bom para apreender o conceito, não é? E para ficar no ouvido e para relembrar. É mesmo um veículo espetacular. Sim, é que nem, por exemplo, as virtudes, né? Quando eu era mais jovem, uma das coisas que eu fiz foi trabalhar com publicidade freelance. Então, eu fazia jingles, sabe? Jingles de propaganda. Sim. Então, eu recebi o briefing do cliente, eu era terceirizado ou quarteirizado, eu recebi o briefing, então o cliente quer que fale isso, tal palavra não deve usar, tal deve usar, e eu ficava ali. Então, eu trago isso hoje para o meu trabalho. Então, o que acontece? Quando eu fui falar das 6 virtudes, coincidentemente um professor meu estava dando uma live e ele falou assim, ó, vamos imaginar a vida como uma estrada. Nessa estrada, a gente tem que tomar decisões a todo momento. Eu vou resumir, então é preciso da virtude da sabedoria. Mas as ameaças surgem lá fora, aqui dentro, o medo, uma ameaça real, a gente precisa da coragem. Mas a gente não está sozinho, a gente está com outras pessoas, então a gente tem que ter a humanidade. E para que isso seja bom para todo mundo, justiça. Mas muitas vezes a gente comete excessos, então precisa da temperança e todos nós temos aquela ânsia de sentido, de propósito, então vem as forças da transcendência que nos ligam a algo maior. Então, vou mostrar só um comecinho, pode ser? Espetacular. Gostei muito dessa analogia, né? imagem. Gostei muito. E olha que eu resumi, né? Então, olha só, eu vou cantar 2 virtudes, vai, eu acho que dá, se eu não esquecer. Pense na vida como uma estrada, uma jornada a percorrer. A cada passo, um desafio, sempre uma escolha a fazer. Se eu digo sim ou digo não, que decisão eu vou tomar? Sabedoria é a virtude a cultivar. E assim vai a 6. E por que cultivar? Porque a gente trabalha com as crianças essa ideia do cultivo mesmo, né? E eu acho, até isso eu achei legal, porque vocês é o semear, né? Semear, cultivar, como o Ryan Inick, no livro lá, Intervenções com Forças de Caráter, ele fala, né, que a gente deve ser menos oleiro, né, aquele que trabalha no barro e aquilo seca e fica fixo e não mexe mais, e deve ser um jardineiro. Então, né, ajudar nossas crianças a crescerem livres, né, tem que ter oxigênio, tem que ter liberdade, espaço,
e ao mesmo tempo você vai orientando, porque você também orienta a sua plantinha, né? Se você quiser dar Guiá-la. ela uma, Uhum. né? Sim, Então, sim. então, o cultivar é por isso. Todas as 6 estrofes terminam com a virtude a cultivar. Essa foi a que eles cantaram no final de ano, com muito custo, porque é uma letra longa, mas deu certo. Bonito. Muito bonito. Incrível. Depois eu mostro outro, Está se bem, você está bem, quiser. está bem. Ó César, e para além da música, que outras atividades é que vocês utilizam para chegar às crianças? Porque bem, eu com música, quando eu estava diretamente com as crianças, apesar de eu saber tocar viola, não explorei essa parte. Mas era mais através de jogos, que inventávamos jogos, criávamos, ou através de visualização de filmes, pequenas curtas-metragens, em que os personagens, de uma forma espontânea, demonstram uma série de forças, e então era também uma forma de os fazer compreender e concretizar o que é a coragem, a bondade, a persistência e por aí fora. Portanto, inventávamos jogos, recorríamos dos filmes, das histórias infantis também. O Yuki veio um bocadinho por causa disso, dessa necessidade de termos uma história que falasse diretamente e intencionalmente sobre isto. Pronto, inventávamos assim umas coisas da nossa cabeça, não é? O nosso superpoder da Sim, criatividade. E depois também os professores, para quem nós passámos a formação, eles próprios também se dedicaram a inventar, a criar, inventar no bom sentido, portanto, criar sim, formas de operacionalizar estes conceitos que estão ainda um bocado abstratos, operacionalizar isto para as crianças, porque elas precisam mesmo de concretizar, não é? Levar isto exato. mesmo para o exemplo. Eu sou bondosa porque qualquer coisa, não é? Uhum. Então, Sim, fala um bocadinho mais sobre as vossas estratégias, o que é que vocês utilizam sim. para além da música, para É, partilhar comigo. o caminho é bem esse mesmo que você falou, porque é um tema que você, se você não tomar cuidado, ele fica muito abstrato, né? É mesmo. E a criança precisa daquela concretude, precisa enxergar aquilo nela, no outro, e elas são crianças, né? Muito Claro. sinestésicas, precisam se mexer, precisam... Então, a gente começa sempre, e eu acho talvez a atividade mais importante, sempre com muito diálogo. Então, a roda de conversa, eu falo que é a técnica, roda de diálogo, sei lá, cada um chama de um jeito, Sim, sim. é a principal. Conversar. Aliás, né, de novo, ouvindo os podcasts de vocês lá que você fez, eu esqueci o nome agora, mas com as crianças, Tira a valer. isso, maravilhoso, maravilhoso. E ali entra muita coisa. O lado da educadora ou do educador, né? A sensibilidade que você tem que ter, até mesmo o lado coach, porque você tem que saber fazer perguntas, né? Você tem que ter perspicácia e você não pode cortar simplesmente a criança. Não, está errado. Você tem que aproveitar, como você faz ali naquele programa, faz muito bem, inclusive. Você puxa daqui, puxa dali, né? Faz uma pergunta em cima da pergunta. Então, o diálogo é uma das coisas principais. Uma coisa que eu senti necessidade logo no início foi de tornar a coisa mais visual. Então, aqui, não tinha como eu mostrar aqui, acho que eu tinha até uma... eu tenho uma xerox aqui, mas a gente fez um banner Ai, que bem giro. grandão. Sim, sim, é uma estrelinha. É uma estrelinha por cada É, força. da Aham, sabedoria com as forças dentro, né? isso. Então, a gente fez um banner bem grande, de 2 metros por 1 e tanto, para que as crianças pudessem olhar, visualizar, entender que são grupos de forças dentro das sabedorias lá, e também para que elas pudessem apontar, colocar a mão. Tem hora que eu coloco no chão, dependendo da dinâmica. Tem hora que eu coloco em cima da mesa. Então, a gente tem muitos bonequinhos lá que as pessoas doam, né? Então, por exemplo, cada um escolhe um bonequinho. Então, quem é esse seu bonequinho? Como ele se chama? Por que... Não, minto. É um bonequinho para representar a criança. Ah, Então, a primeira pergunta psicóloga, né? Embora não seja... por que você escolheu esse boneco? Ah, porque ele é forte, tá? E que forças você acha que você tem? Né? Mas isso depois que o conceito já foi minimamente entendido. Por isso que tem que ter uma parte claro. de conversa. Não tem como não ter. E aquele banner ajuda, o baralho de forças que eu uso da Miriam Rodrigues ajuda. Quando eu for aí, eu vou adquirir
o jogo das forças aí, pode acreditar. Né? Então, todo esse material, porque é visual, é bonito, né? Sim, sim. Então, tem vezes que eu ponho no chão, então, dependendo da atividade, eles sobem em cima da estrela, que tem a ver com aquela força, porque aí a gente faz, como você falou, jogos. Então, divide em 2 grupos. Aí, isso para entender o conceito ainda. Divide em 2 grupos, aí eu mostro para um grupo, agora a força é essa, por exemplo, essa aqui, que tem vários nomes, pensamento crítico, mentalidade aberta, abertura de pensamento, né? Tem vários... Sim, sim. Aí o grupo daqui tem que fazer de um jeito que para fazer o grupo a parte do grupo que está do lado de lá adivinhar que força é aquela, sabe? Outras coisas a gente faz. Você falou uma coisa, caramba, agora me escapou, mas a gente faz... filmes. Eu usei muito filmes, né? Por exemplo, tem uma cena famosa que eu gosto muito do Rei Leão, não sei se vocês já usaram, que o Simba vai lá para o lugar das hienas, porque ele quis mostrar que ele era corajoso. Então, a gente usa aquele para falar sobre a superutilização da força. Então, né, ele não usou bem a coragem. E o pai dele depois ensina, não, eu tenho medo também. Você tem medo, pai? Tenho. Hoje eu tive medo de perder você. Né? Então, aí entra a amorosidade. E esse é o jogo, talvez, que elas mais gostam, de identificar nas personagens as forças, depois elas passam a identificar nelas mesmas. Quando elas já estão no ponto de... A gente propõe alguns exercícios, tipo esse aqui, ó. Sim. Então, aqui é um super-herói, né? E aí, eu acho que as minhas 3 maiores forças são. E por que eu acho que são? Então, elas têm que falar que forças, mas dar um exemplo, que é o mais desafiador no nosso caso. Eu vejo que as crianças lá que você entrevista são muito desenvoltas, né? Aquele menino me falando sobre a inteligência artificial, que vai ensinar, mas não vai ter o amor que os professores têm, meu Deus, o que é aquilo, né? Então, a gente tenta, e as crianças, do jeito delas, chegam. Então, por exemplo, essa aqui colocou, eu acho que uma das minhas forças é o espírito de equipe. Por quê? Deu um exemplo. Porque eu ajudo muito minha mãe em casa. Isso. E a gente sempre diz para eles que a primeira equipe nossa é a família, né? O que mais? A gente inventa... olha, temos aqui a Mariazinha. A Mariazinha, ela tem muita vontade de ser uma chefe de cozinha de confeitaria, né? Aí é pastelaria, né? Sim. Que forças ela deve utilizar para chegar, para realizar esse sonho? Então, aí já saindo só das forças que ela tem, mas aquelas que ela não tem, mas ela pode buscar. Né? Então, ela vai ter que ter curiosidade para pesquisar novas receitas, ela vai ter que ter criatividade para inventar novos doces, ela vai ter que ter perseverança, porque qualquer faculdade, qualquer curso, se não tiver perseverança, não vai bem. Então, eles falam, aí quando eles se soltam, é uma maravilha. E um dos que eu mais gosto é aquele. Que forças você mais usou essa semana? E aí eles vão lá na frente, com toda aquela vergonha deles. Aí eu sempre seguro na mão essa aqui, a bravura. Porque eles ficam, tio, não quero falar. Aí eu falo, nossa, gente, o que está faltando para ela? Bravura, professor. Então, aí eu, segura a bravura aí. Agora você tá com a bravura, não tá? Então, que força. Aí ela fala. Tem alguns vídeos, para quem quiser ver. Você sabe como é? Tem aquela questão da imagem das crianças. Então, dá para a gente ficar pondo muito vídeo, né? Sim. Então, na ONG, a ONG se chama Tavna Oficina do Futuro. Eu vi que eles estavam aí. Estão aí. E Deus diz que significa milagre. Então é isso mesmo. Então, a Neuza que falou? Sim. Minha esposa. Obrigado. E lá no perfil da Tavma, vocês vão encontrar vários videozinhos. E eu sempre dou muita risada com um deles, do Andrezinho, que fala, qual força você usou essa semana? Aí ele fala assim, autocontrole. Eu já vi isso. Como que é isto? Essa semana o menino ficou me perturbando a semana inteira e eu não dei um soco na cara dele. E aí ele reafirma, autocontrole. Ele está começando a entender, né? Tu tens esses vídeos na tua página. César, tu tens esses vídeos na tua página, porque eu já os vi. Esse sim, esse tem. Alguns eu coloco, mas lá na da ONG
estão todos, assim, muitos, né? Ok. Então, eu evito, embora a gente tenha autorização das mães, mas, né, lá na ONG, tá, da ONG, então, quem quiser dar uma olhada lá, tem Vale a bastante. pena. Ó, Vale a César, pena. e já vos aconteceu, já te aconteceu aquele efeito de surpresa de eles terem uma força e não sabiam que aquilo era uma força e ficarem, ai, isso é uma força, é uma coisa Sim. boa, não é? Porque Eu sempre conto dois casos que me marcaram muito. Um me emocionou muito e o outro me deixou muito feliz, de outra forma. O primeiro, eu ainda nem tinha começado do jeito que estou agora, eu estava fazendo um laboratório, uma experiência, e eu fui falar sobre as nossas forças autênticas, não só a força de caráter, mas cheguei nas forças de caráter. E quando eu falei do perdão como uma força, no grupo ali, na roda, tinha uma criança que ela tinha metade do rosto, eu acho que era queimado, sabe? E escuro, por causa da queimadura. Então, ela me olhou assim de um jeito e falou, nossa, tio, então eu sou muito forte. Aí eu falei, por quê, meu bem? Porque, por causa desse meu rosto, eu sofro muito bullying, desde criança, desde menor, né, que ela ainda era criança. Então, e eu tive que aprender a perdoar meus amiguinhos. E aquilo me emocionou, sabe? Que ela falou aquilo com um olhar, assim, de quem... Nossa, então eu sou forte. E, aliás, isso eu acho o grande ganho, né, do estudo das forças de caráter. E outra, mais recentemente, eu estava explicando sobre a temperança, a virtude da temperança, sobre as forças, e eu expliquei para as crianças. Eu sempre falo que, mesmo que elas não entendam perfeitamente, que tem fundo científico, que os cientistas pesquisaram aquilo, não é que inventando. E quando eu cheguei na principal da temperança, que é a prudência. Quando eu cheguei na prudência, né, eu estava falando, muitas vezes, gente, a prudência não é vista como uma força. A pessoa pensa assim, em vez de te falar que você é prudente, acha que você é uma pessoa... Aí quando eu ia falar, a menina falou comigo, assim, medrosa. E aí que ela deu aquele sorriso, assim, né? Eu não vou falar o nome dela aqui, porque ela já é uma mocinha, Claro. né? Mas ela deu aquele sorriso e falou, então... Aí elas começam a provocar umas às outras, né? Tá vendo? Eu sou forte, que eu tenha prudência. E claro, Isso. que aí a gente vai aprofundando, mostrando os excessos, não é? Você diz assim, bom, se você for excessivamente prudente, a superutilização da força, você não vai nem atravessar a rua. Não, você tem que olhar para um lado, para o outro lado e atravessar com segurança. Mas ter tanto medo a ponto de não sair na rua, então já não é mais uma força, né? Ou pelo menos ela não está sendo usada virtuosamente, né? Por exemplo. Verdade. Não sei se eu respondi. Ah, foi, né, Patrícia? Acho que tem, mas tem outros casos. E às vezes, Patrícia, eu falei o nome certo, Patrícia? Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, tá. Às vezes elas nos surpreendem. Quando eu citei um caso, levei uma figura e falei, ó, isso aqui é um menino que como que ele tá? Aí, pela imagem, eles falaram, tá triste. E aí eu peço para eles inventarem um nome, que eles têm que participar. Se você der tudo pronto, aí como vai ser o nome dele, gente? Aí eles ficam lá, isso, dá um nome. E ele, sabe por que ele tá triste? Porque a mãe dele ganhou um irmão, porque ele ganhou um irmãozinho, e ele está achando que a mãe não tem mais tempo para ele. Na verdade, ele está com ciúme. É errado ter ciúmes. Aí você também pode aproveitar para trabalhar a educação emocional. Né? Então, você leva a criança a entender, não, ok, ter ciúme é normal. A gente também sente ciúmes. Mas o que a gente vai fazer com isso é a questão. Né? Então, que forças ele poderia usar para lidar com essa situação? Então, eles falaram amorosidade para ter carinho com o irmão e com a mãe, espírito de equipe para ajudar a mãe, para entender que a mãe estava tendo muito trabalho naquela época, e outras. Aí teve um que falou assim, eu acho que ele vai ter que ter bravura também. E eu pequenininho, eu falei, bravura? Por quê? Aí, porque é importante ele falar para a mãe que ele está com ciúmes. E para isso ele vai ter que ter coragem para expor o sentimento. Ele não usou essas palavras, mas quis dizer isso. Para expor o sentimento dele. Eu falei, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Aí eu fico mó feliz, aí eu faço uma festa. Ai, que orgulho de vocês tal. Então,
É isso. Que grande entendimento que ele já tinha da coragem, porque às vezes quando eles são muito pequeninos entendem a bravura, a coragem assim mais do aspecto físico, não é? E ele já tinha uma noção diferente da bravura. Aqui, a gente, eu não sei, as nomenclaturas variam um pouco às vezes, né? Então a gente chama a coragem a virtude e a força a gente chama de bravura, mas alguns autores chamam de coragem também. Sim. Mas como é bravura, para mim facilita, porque eu falo para eles, ó, bravura é diferente de braveza. Sempre falo essa frase para eles, bravura é diferente de braveza, porque a gente também tem. Eles já começam a pensar, eu tenho bravura, não é porque mexeu comigo já, né? Aí fala, não, peraí, isso aí não é Eu já bravura. não tenho termo. Braveza, eu não uso esse termo. Braveza é o quê? Braveza é a pessoa que é brava, fica brava, não sei, raiva. Ok. irritada, não sei como dizer aí. Aí a gente pergunta, gente, mas a pessoa que vai e agride outro, que força está faltando? Aí eles falam, né? Autocontrole. Aliás, essa aqui é natural que eles tenham menos, que o cérebro deles ainda não está. A gente explica isso até para os pais, né? Sim, sim. Ó, o cérebro ainda não está formado. Tá? Mas, por incrível que pareça, é uma das que eles mais falam para os outros, né? Então, outro dia estavam lá, na hora do lanche, a gente faz uma meditação. E o menino não parava de falar. Aí nós perguntamos, gente, tá falando junto com o professor, que força que está faltando aqui nesse momento? Na hora, autocontrole, professor. Então eles sabem, né? Claro, a empatia também. Tá? E quando você vai puxando, eles trazem. A linguagem das forças, eu acho que tem a vantagem. São várias, né? Mas uma das vantagens como diz o Ryan Nimick mesmo, cria uma linguagem comum, padronizada, né? Entre nós, os professores, os alunos, e dá nome a algo que eles têm e que eles não sabiam que aquilo era uma força. Exatamente. E que aquilo tem um nome. Isso e é mesmo. importante. E ao dar nome, também damos mais atenção sempre que elas são expressas. Porque a partir do momento que há um nome para isso, a pessoa fica mais atenta automaticamente. É engraçado ver, não é? Porque até eles ficam muito mais atentos às forças uns dos outros quando veem alguém a usar. Ai, que desenho, usaste a tua criatividade. E depois começamos a ouvir todas essas palavras também a aparecer mais. É muito curioso. Pois é. Você falando isso, você me lembrou algo que eu estou rindo aqui, porque uma vez eu fui numa escola, aí depois a professora me falou, depois que você foi embora, teve lá uma tarefa. E uma menina não parava de olhar a tarefa da colega. E eu falei assim, a professora me contando, né? Ô, fulano, para de olhar a tarefa da sua colega, faz a sua. Aí ela, muito esperta, mas de uma maneira que não é correta. Não, professora, é que o tio César falou que a curiosidade é uma força. Né? Por isso que, assim, não dá para você falar isso num dia. Tem que ser um trabalho de uma certa consistência para você poder, né, trabalhar com o tempo. Senão, eu provoco a curiosidade, não é ficar olhando a vida dos outros no Facebook. Isso não é o uso virtuoso da curiosidade, né? Mas você ia dizer algo? Então, ia dizer, esse é um bom exemplo, porque também nos acontecia, termos de explicar que nem sempre o uso das forças está na medida certa. Pronto. E então, tu há bocado falaste num filme que utilizavas... é o Rei Leão, não foi? Falaste no Rei Leão. Pronto. Foi. Nós usávamos os três porquinhos, o lobo mau e os três porquinhos. Porque o lobo mau também tem forças. Sim. Ele é corajoso, ele é persistente, ele é criativo, não é? Ele tem uma série de forças. Só que ele não está a usá-las propriamente para construir nada de bom. Ele quer saciar a sua fome e vingar-se dos porquinhos. E olha que nós também percebemos que facilmente as crianças percebem os dois lados da história. Percebem que a coragem pode ser sobreusada e isso colocá-la em perigo, então se calhar tem que temperar com prudência e arranjar um equilíbrio, porque a força não é boa nem é má, tudo tem a ver com o contexto e com a dimensão em que ela é utilizada, não é?
Pronto. Exato. E os filmes, por exemplo, ou as histórias, são mesmo veículos muito bons para mostrar esse equilíbrio ou esse desequilíbrio. E então, por Sim, exemplo, eu acho que também, eu nunca experimentei isto, mas imagino que quem trabalha filosofia com crianças deve ser um tema espetacular para trabalhar o pensamento crítico, porque podemos discutir se é sempre bom perdoar, se é sempre bom ser bondoso, se é sempre uhum, bom. Pronto, não é? Há sempre coisas que se podem questionar, não é? E eu tenho uma opinião e tu podes ter outra, e o que é saudável é darmos sim. os nossos pontos de vista. Então, para a filosofia, para crianças, eu acho que também pode ser um tema interessante explorar as forças e perceber de que lado é que está mais ou menos Sim, a é ser interessante. utilizada. Eu não tive essa experiência ainda com crianças, eu tive com adultos. Eu Sim, trabalho também como analista de forças de caráter, fiz uma certificação. ok. Então, uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha como forças de assinatura generosidade, amorosidade, humildade. Uhum. Ela era do tipo psicológico dela era tudo sentimento, pouca razão, muito sentimento. E as inteligências que ela usava também eram muito voltadas para esse lado do outro, da doação ao outro. Então, assim, era muito lindo. Mas ela era uma forte candidata e, de certa forma, estava acontecendo a um relacionamento abusivo. Porque tudo ela Pois. aceitava, tudo ela achava que ela tinha que perdoar, que ela não achava que ela tinha que Isso, se impor, isso, né? isso, isso mesmo. Isso mesmo. É mesmo por aí. É mesmo por aí. Isso é muito, é um terreno muito rico para se falar Sim. com crianças e com jovens e com adultos, qualquer idade. Estamos sempre a tempo de falar sobre essas coisas. Eu Então, concordo com você que os filmes são muito úteis, até a Branca de Neve, né? Se você for ver cada anãozinho tem uma característica, né? Por exemplo, o Zangado. O que eu acho muito interessante, eu sempre digo assim, antigamente a gente podia dizer fulano é arrogante. É uma crítica, é algo pesado, né? Negativo. Hoje você pode dizer fulano está usando em excesso o o senso crítico, até mesmo a integridade dele, né? Está indo para um excesso, que ele está se tornando inflexível. Né? Então, e assim os outros anões, a gente poderia fazer uma análise de todos, da Branca de Neve mesmo. Então, isso é muito rico mesmo. É. Eu E concordo e com você. também a utilização das forças em relação aos contextos, não é? Porque, por exemplo, quando eles percebem que o humor é uma força, também ficam muito entusiasmados e apontam logo para aquele aluno da turma, não é? Que faz as Sim. palhaçadas e pronto, e que é o palhacinho, pronto. E ele, claro, fica entusiasmadíssimo sabendo que isso é uma força, mas depois também é preciso trabalhar, não é? Em que contextos e como usa o humor, não é? Se está sempre a Uhum. usar o humor em sala de aula, uhum. pronto, não é? A dosagem e o contexto também é importante. A, a, a Neuza aí, a minha esposa colocou aí, a virtude está no meio, né? E é É. bem isso, quando a gente estuda lá as forças, né? Subutilização é superutilização. Eu gosto do humor porque também é fácil de dar exemplo, então eu falo para eles, né? Já pensou você contando piada num velório, né? Num, e você me lembrou outra coisa engraçada, que tem um menino, quem é Tu do... contas muitas vezes, César, cá em Hã? Portugal, pelo menos. Ah, sim, aqui também. Se for alguém que eu gosto, eu fico bem bravo. É, teve um menino aqui, que eu também não vou falar o nome, mas que o pessoal do Tavima conhece, porque assim, veja, no início a gente deixa a criança, ela vai falar o que ela acha que é as forças dela, né? Uhum, Com o tempo aquilo vai mudando, ela vai entendendo melhor, porque muitas vezes ela confunde as forças que ela tem com aquelas que ela gostaria de ter, uhum, né? Até então tem um menino lá, é assim, fulano, qual que é a sua força de assinatura? A que você acha que você tem mais? Bom humor. Ah, é bom humor? É, por quê? Ele fala assim, em seguida ele já dá aquele olhar. Por quê? Então, enfim, não é bem um bom humor que está ali, mas eu também acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, porque isso aconteceu, e eu lembro de ter feito essa observação, até comentei com a minha esposa,
Mas depois, conforme você observa, ele realmente, com os colegas, ele é muito engraçadinho. Às vezes até atrapalha a aula com isso. Tá? Sim. Então, o que acontece? Ele não gosta de ser... Ele tem muito problema com o julgamento alheio. Tá? Então, é algo que a gente precisa trabalhar com ele. Ano que vem, se Calhar ele estiver quando vem conosco... da parte do adulto, se calhar também mais. Ele não gosta... Se alguém faz alguma crítica, ele já acha que tá tirando sarro de mim, tá... Né, tá esparva o quê, como diz aí, né? Então, com o tempo você trabalha, e é o contexto. Sabe, no Ryan Nimick, ele me fez entender isso que eu não consegui entender, porque ele fala no livro dele que o humor dele é uma das forças lá de baixo, quando ele fez o Via. Mas ele falou, mas eu fiquei chateado, porque não é possível, porque com meus filhos eu brinco, quando eu estou com a minha família eu brinco. Mas ele falou que com o tempo ele entendeu. As suas forças de assinatura, elas são as espontâneas, as energizantes, as que vêm primeiro, são os primeiros recursos que você lança a mão. Então ele falou assim, quando eu chego numa festa, que eu não conheço as pessoas, não vai ser o humor que eu vou usar para entrar. Já a pessoa que tem essa como força de assinatura, ele já chega contando uma piada, comenta da roupa do outro, fala do clima de um jeito engraçado. Então essa é a diferença. O humor está lá como força, mas é um recurso que ele vai usar quando ele está com a família, quando ele se sente mais seguro. Como disse a Patrícia, o contexto. Aliás, o Ryan Nimick disse, o contexto é rei. É o rei. Uma força num contexto pode ser positiva, pode ser adequada, melhor dizendo. No outro contexto ela pode ser inadequada. Então, e isso, como você disse bem, trabalha o senso crítico, trabalha até filosoficamente, né? O pensamento da criança, interessante. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não, provavelmente já te aconteceu também, César, quando convidas uma criança a identificar forças suas, ela ter dificuldade e ela achar que não tem nada de bom. Isso também acontece. E então é muito interessante quando até o próprio grupo consegue identificar nessa criança que ela tem qualidades e ela reconhecer que afinal tem coisas boas, ou seja, é devolvida a imagem dela positiva pelo grupo. E eu acho que isso é das coisas que a mim sempre mais me comoveu, mais me emocionou, porque altera mesmo a imagem que se tem de si próprio. Isso faz muita diferença. Eu concordo totalmente. E a ideia que vocês tiveram das medalhas das forças, é muito legal também. Ainda não usei essa ideia lá, mas... olha aí. Qual que é essa? Esperança? Esperança. Está invertido. Eu acho muito legal. E tem outros, tem um que você... eu vou fazer esse ano, porque agora elas já estão entendendo melhor o conceito. Então, o que eu quero fazer, já nas primeiras aulas, pegar o papel... Sabe aquele papel marrom bem grande? Aqui a gente chama de papel craft, né? Sim, craft, sim. Então você põe aquilo no chão, uma criança contorna a outra, né? Então fica lá, e põe o nome. Aí você prende num varal, na parede, tem que ter espaço. Claro, e cada semana os amigos colocam ali um post-it, ou escreve mesmo, as forças que aquele coleguinha demonstrou naquela semana. E a própria pessoa pode colocar também. Né? Então, eu acho bacana. E eu concordo totalmente com você. A imagem que elas fazem, assim, é pena que eu não estou vendo aí, não sei se a Sônia Ponte está aí, que é a nossa coordenadora lá, mas, assim, há casos muito evidentes de mudança de autoimagem. Essa menina mesmo da prudência, que ela abriu o sorriso, que ela, não, eu não sou medrosa, eu sou prudente, ela cresceu muito. Depois ela até veio me falar, olha, eu não acho mais que a prudência seja a minha primeira força. Eu acho que a apreciação da beleza, porque então agora ela entendeu melhor. E aí, tudo bem, eu nunca discordo, nem concordo. Legal, tal. Mas aí eu vou observando. Eu notei que na semana, passou 1 ou 2 semanas, minha esposa chegou assim, ela olhou para minha esposa e falou assim, nossa, achei muito bonito o seu look. Então, assim, realmente, ela presta atenção. Presta atenção. E ela gosta das coisas todas
certinhas, assim, simétricas quando está arrumando a mesa. Ela não gosta que as crianças menores baguncem a mesa. Aí eu falei, realmente, então ela está entendendo, porque realmente ela tem essa como uma das forças que ela mais usa. É legal isso, né? Então ela se César, vê agora. este exemplo agora fez-me lembrar uma coisa. Fez-me lembrar também outra rapariga com que eu trabalhei aqui há muitos anos, uma Sara, que ela também nos olhava de alto a baixo para ver como é que nós vinhamos vestidas. Eu na altura não conhecia esta linguagem, eu acho que este vocabulário que nós ganhamos não são só os miúdos, nós também ganhamos este vocabulário e olhamos para eles de uma maneira diferente. Porque eu agora consigo lembrar-me dessa miúda e dizer assim, pá, ela realmente tinha a apreciação da beleza e da excelência e outros, não é? Pela forma como eles nos observavam a nós, quando íamos fazer passeios, ficavam assim a olhar, viam fascinado por animais e realmente, e era muito observador. E ele era ótimo nos paddy papers, não sei se vocês usam essa palavra, aquela caça ao tesouro. Porque era caça ao tesouro? Não Calça usam tesoura, sim. caça ao tesouro. Tesouro. Quando era para encontrar coisas, porque ele realmente ele era mesmo observador e para além disso também tinha esta apreciação pela beleza, pela excelência. Então houve uma série de miúdos, não é, com que eu trabalhei antes de conhecer este vocabulário, que eu agora, quando me lembro deles, consigo identificar facilmente as forças deles. E na altura, pronto, se calhar não dava tanta, não valorizava tanto, não é? Também não lhes devolvia se calhar tanto, por não ter esta linguagem. Ou se calhar devolvia coisas, outras coisas. Pronto. É uma riqueza para todos. É uma riqueza para todos. Eu lembro-me de uma professora que trabalhou ao longo do ano letivo também este tema. Ela, um dos feedbacks que ela deu foi que olhava para os alunos de uma forma assim mais ampla, eram mais do que alunos, via-os numa perspectiva mais humanista, digamos assim, não é? Com todas as suas qualidades. E isso para nós foi assim um feedback mesmo bom. Eu acho muito, 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 muito importante. A gente conversa muito sobre isso aqui em casa, porque dá uma certa angústia às vezes, né? A gente que acredita nisso. No nosso caso, por exemplo, o trabalho voluntário é uma iniciativa voluntária, ok? Nas escolas que contratam, né, são poucas as escolas que hoje se preocupam com isso. Tem outros programas que estão mais à moda, educação emocional, que é importante também, né? Mas essa das forças é algo, pelo menos aqui no Brasil, novo, né? A chamada educação positiva vinculada à psicologia positiva. Aqui tem muitos perfis trabalhando hoje a disciplina positiva da Jenny Nielsen, que é uma outra proposta interessante também. Mas o que a gente conversa é que a nossa luta deveria ser para que isso se tornasse uma política pública mesmo, sabe? Como é na Nova Zelândia, esse cultivo, porque eu costumo dizer que é o cultivo do melhor da nossa humanidade. É mesmo. E é tão bonito isso, não é? É lindo, assim, sabe? Quando eu estava lá, eu me lembro lá no MBA, lá na sala, quando eu vi as forças de caráter, eu simplesmente não acreditei. Eu falei, não é possível que tem cientista estudando isso. Porque eu sempre me interessei por esse tema, mas pelo viés religioso ou filosófico. E isso limita. Né? Porque, assim, entre os seus, fala-se aquela mesma linguagem, a pessoa acredita no mesmo que você, e quem não acredita, isso aí é da sua religião. Agora, se falar a ciência está comprovando que, por exemplo, o perdão é uma força, a gratidão é uma força, a temperança é uma virtude que nos faz bem, cientificamente comprovado, que nos ajuda a entrar em flow, que nos ajuda a construir relacionamentos e emoções positivas, enfim. Aquilo bateu de tal forma em mim, que foi aí que eu tive a ideia de escrever o livro. Primeiro pensei no jovem. Por que eu pensei no jovem? Que eu falei assim, meu Deus, então eu tinha um lado certo, sabe? Assim, eu tinha alguma coisa ali, mas eu me achava bobo, o careta, né? Aquele pouco interessante, porque ele falava de coisas, né? Como diz meu primo aqui, muito papo cabeça. Então, aquilo
me encantou. E a partir dali, falei, não, todo mundo tem que saber disso. Né? E, claro, começando pelas crianças, nada melhor, eu acho. Nada. Ó César, eu tive um déjà vu agora. Completamente. Tu disseste as mesmas Sim, sim. palavras que eu ouvia a Mafalda dizer quando eu estava a fazer o curso com ela, porque nós fizemos uma pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada e também, pronto, um dos temas foi as forças de caráter. E ela disse, quando ela, pronto, eu também gostei muito, identifiquei-me muito com o tema, mas a Mafalda disse exatamente o que tu disseste agora. Mas o que os cientistas estudaram isto, estão a estudar isto. Isto é maravilhoso. Vocês devem ter sido irmãos noutra vida. É mesmo. Porque o vosso entusiasmo a falar deste tema é incrível. Ah, eu adoro. Porque eu já gostei de muitas coisas que falava. Aí quando eu ia um pouco mais a fundo, não é isso. Mas essa não. Cada vez que eu leio, e tem muita coisa, eu nem consigo acompanhar tudo, nem da onde eu estava achando aqui um material que eu tinha salvo faz tempo, mas está todo em inglês, então isso demora mais para eu ler. Mas tem muita coisa interessante lá. Sabe a Angela Duckworth, que escreveu o livro Garra? Sim, Tem muito a ver com o trabalho de vocês, né, da mentalidade de crescimento, numa outra abordagem. Eu sigo ela, né? Então, uma vez por semana, eu acho, ela manda um e-mail, são muito bons, mas aí tem que ter tempo de ler aquilo, mas só cresce a minha admiração, e isso me deixa feliz, porque é chato a gente se frustrar, né? Então, eu falo, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, é isso por aí que eu quero trabalhar. Estás no caminho certo. Tens aí o teu livro para mostrar já agora? O livro que falaste? Ah, sim. Ora. Eu tenho um que Está eu escrevi tão em criativo. 2018. A capa está tão criativa. Ó, tá de cabeça para baixo, mas é assim mesmo, tá? Pode ver Faz que o sentido para subtítulo você. está certo. Eu vou ler porque está invertido, né? Está Faz invertido e sentido está para para baixo. você? Ainda está Faz mais sentido para criativo. você? Como a clareza de sentido pode ajudar você a florescer e transformar o mundo? Aqui, eu falei para vocês, né, que eu fui para aí, eu levei com a ideia de deixar aí em Cascais, mas no fim não deu certo, mas na outra vez vai. A gente fala sobre coisas que eu aprendi no MBA, né? As nossas inteligências múltiplas, o nosso tipo psicológico, as nossas forças de caráter, os nossos valores, como uma espécie de impressão digital que nos torna únicos e por isso mesmo valorosos sendo como somos. Então a ideia é falar para o jovem, você é valioso como você é. Mas eu sou tímido, né? Na escola tem isso. Entre as meninas eu não sei, mas entre os meninos é assim, o cara, o gajo mais cara de pau, ele ganha as meninas, ele chega junto, ele sai com a menina que você queria, e o mais tímido sempre fica ali no excesso de temperança e vendo navios. Então, a gente fala, olha, cada um tem um valor sendo como é, né? Eu sempre brinco, né? Quando a gente estuda o DISC, aquele cara muito falante, muito simpático, e tem o outro que é o C do DISC, que a gente chama de chato, que ele é muito metódico. Aí eu brinco assim, tá, mas se você vai pular de paraquedas, quem que você preferia que dobrasse o seu paraquedas? Um funcionário C, metódico, que segue as regras, as métricas, ou o tipo I, que é falante, que está trabalhando ali, dobrando seu paraquedas e olhando para o lado. Então, você viu, tá? Não, eu prefiro o C. Então, cada um tem seu valor. E aí, dessa ideia, o livro, depois, a segunda parte, a gente chama para o protagonismo, que é algo que me incomoda bastante, falo muito isso até com meus filhos, tá, mas o que nós vamos dar para o mundo? O que nós vamos fazer para mudar isso? Porque não adianta a gente só falar que tá ruim, né? Então é isso. E eu tô escrevendo outro, mas assim, a duras penas, que é falando dessas coisas que nós estamos conversando aqui, pensando nos pais, porque e nos professores, mas hoje até penso mais nos pais e nas mães, né? Porque tudo isso é muito bonito, mas quando a pessoa não está na área, ela olha e fala, tá, mas como que eu faço isso? O que eu faço agora? Né? Então, essas são sugestões
teve uma vez que nós conversamos e a gente falou, né, são coisas tão simples, e são, mas se a gente não tiver olhos de ver, a gente não vê, né? Então, como você disse, Mafalda, inventar um jogo, né? Eu gostei muito também de conhecer a história do Piratosório, quando a Capna conta que ela contava as histórias para os filhos dela, né? Então, você vê, de uma coisa ali, na intimidade do lar, olha que ideia que nasceu. E a gente pode fazer 1000 joguinhos com os nossos filhos. Então, a ideia desse novo livro é dar sugestões, mas sempre falar assim, olha, agora você inventa as tuas, né? Usa essa e pode usar outras, né? E provavelmente eu vou colocar as músicas lá, as letras das músicas, e tem um outro que, ai meu Deus, que esse eu não sei, eu já fiz 2 páginas, mas não sei o que eu faço primeiro. Então, é o quê? Que é a história do menino. Aí eu tenho muito meus avatares, né? Então, é um menino que, quando era jovem, achava que ele era um sem graça, que ele não tinha nada de interessante, que, como pessoa, né? Como se diz aqui, não fede nem cheira, não... E aí tem uma história... Sabe por quê? Eu lembro que eu fiz aqui, eu representei com estrelinhas, né? Então... nessa história, ele vai conhecer a constelação das forças. Mas eu só estou no começo ainda, no momento em que ele está lá pensativo e tal, e tem uma ideia do que vai vir, mas esse vai ser mais para frente. Primeiro vai ser o que eu citei antes. Okay. Mas fica aqui, porque não é uma coisa que dá para seguir logicamente. Tem dia que eu dá vontade de escrever aquele, tem dia que dá vontade de escrever esse, tem dia que não consigo escrever nenhum. Né? Sim. Então, faz parte. Você sabe como é, né? Sei que isso é. Yeah. Sim. Mas o segundo é uma história infantil, é isso? É infanto-juvenil, mas sim. Não sei se você escrever para criança, é difícil escrever para criança. É uma arte. É uma arte. Sim. César, a Sónia está aqui a dizer que o tema é muito importante e ver o César se ensinando crianças é uma delícia. Elas se encantam e aprendem com muita facilidade. A Sônia Prazeres, ela faz parte da ONG, ela vai no mesmo dia que eu. Tão giro. A gente se diverte muito, gostava de assistir às tuas aulas. Eu gostava de ser mosquinha para ir para viajar para o Brasil. Olha, eu acho que se nós juntássemos as tuas coisas com as nossas coisas, era uma explosão de... Sei lá. Vamos fazer isso acontecer. A tua experiência e a nossa experiência, mesmo diretamente com as crianças, é tão rica, tão rica. É emocionante mesmo. Isso tudo. A nossa vontade de ajudar muita gente, eu acredito que sim. Vamos pensar nisso. Aliás, eu estou pensando nisso desde a outra vez que a gente conversou. A nossa vontade de trabalhar, fazer coisas e até mesmo morar em Portugal é tanta que até quando eu estou compondo hoje, eu penso nas palavras. Por exemplo, a música que eu vou mostrar para vocês, eu estava aqui cantando e ela fala, no momento que ela fala, me dá forças. E em Portugal se diz mais dá-me, né? Então, quando eu já faço 2 linhas. Uma, português mais usado aqui, e outra, o português mais usado aí. Eu gravei ela para vocês, eu vou mandar depois. Daí eu gravei tentando falar o dá-me, faz-me, né? Mas eu fiquei com outras dúvidas que depois eu converso com vocês, né? Mas sim, eu também acho. E eu adoraria. Olha, gente, assim, eu vou falar uma coisa assim, vindo do coração, porque é difícil. Eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas o campo aqui, nessa área, vai muito para o lado do coaching, da mentoria, muito com adulto. Quando envolve educação, envolve mais professor, mas não é muito comum, porque, bom, eu tenho visto aí os professores estão em greve, estão com um movimento grande, mas aqui não é diferente. Então, assim, minha irmã é professora, esteve aqui hoje nos visitando. Então, quando você diz para eles, olha, trouxe aqui um material para você trabalhar com seus alunos, eles falam, pelo amor de Deus, não inventa mais nada,
né? Então, a gente teria que estar lá, ou a escola teria mesmo que disponibilizar alguém. Então, é algo que a gente precisa pensar seriamente nisso, e eu perdi meu raciocínio. Por que eu falei isso? Bom, deixa eu falar. Não faz mal, olha. Aproveito para, não sei se vocês também leem aqui Hello Tushy. Eu não estou a ver nada, não consigo ver os comentários. Hello Tuti, minha sobrinha. Hello Tushy diz: o bom desse projeto é que essas ideias maravilhosas chegam a crianças e jovens que vivem uma realidade mais vulnerável e é onde essas informações precisam chegar. A Elo, a minha sobrinha, é filha dessa minha irmã que esteve aqui hoje, e esse projeto começou, sem que a minha irmã nem sabe disso, eu acho, mas começou com ela, porque ela me convidou para fazer uma palestra na escola que ela dava aula, dá aula até hoje, lá em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, e eu preparei uma palestra que na época eu chamei de Que Futuro Estamos Preparando para os Nossos Filhos. E aí eu falava do aspecto mental, espiritual, emocional e físico, desde tomar água até aprender como estudar a questão da neurociência, a questão emocional, e ainda não falava de forças. Depois, no segundo, aí sim, fui numa escola, que foi essa que a menina que tinha o rosto queimado falou do perdão, eu fiz uma palestra só. Aí, na terceira vez, numa outra escola, aí sim, aí eu já fiz um workshop que chamava Educar para a Vida Plena. Então, aí começou. Eu juntava uma série de coisas, mais as forças de caráter. Então, a Heloísa acompanha bastante. Ah, Iracema está aí, ó. A minha irmã que eu estou falando. Estou falando de você aqui, você está aí, menina? Já chegou em casa? Ainda bem que eu estou falando bem. Muito bom, César. Olha, eu estou a gostar muito, mas são 10h05 aqui e devem ser 7h05. Nossa, já... Já passou uma hora. Queres cantar a música, a nossa surpresa? Sim. Então vá, bora lá. Temos que marcar uma live ponto 2. Primeiro eu vou explicar. Eu tive olhando... Bom, eu gostei muito das postagens de vocês. Eu já conheci um pouco lá do livro da Carol, que eu não li inteiro, só li um resumo, e do Martin Seligman, o Martin Seligman, que fala também da criança otimista e tal. Mas o trabalho, como vocês estão formatando, ele está muito objetivo, muito claro, muito dá uma visão prática da coisa, da importância da coisa, do mindset de crescimento. Então, eu comecei a me interessar, e quando eu vi que vocês, viu o pessoal que está ouvindo aí, elas vão dar um curso, um webinário, que fala? Sim, vamos dar um workshop online no dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro. Olhem lá no semearvalores.pt. É online, podem ir, é online. Exatamente. E lá tem uma página de vendas que começa falando lá que, eu não lembro os termos, mas que os jovens, às vezes, se tornam tão autocríticos, têm medo de errar, que acabam nem tentando fazer as coisas com medo de errar. Então eu fui lendo aquilo, e depois eu achei lá, eu não sei se é um jogo que vocês têm, que tem frases, por exemplo, a que mais me chamou a atenção, aprender é meu superpoder. Sim, é um curso que nós temos, é o PAC, na onda da aprendizagem, são os pósteres. Então é isso. É uns pósteres. Eu fui anotando essas frases e falei, vou fazer uma música. Então é isso. Espetacular. Então, olha só, olha como que eu escrevi aqui o título da música. Ó. Vê se vocês enxergam. Não consigo ainda, exatamente. Uau! É o teu nome? César e Semear Valores, pumba! Toma, muito bom, muito bom. Canta lá, então. Vou tentar. Vou ver se eu não erro, tá? Não faz mal, podes errar, lembras-te? Se eu falhar, tento outra vez. Tá isso, é isso mesmo. Se eu errar, tento outra vez. Isso serve pra gente também, né? Olha, vocês vão ouvir imaginando, assim, que está muito bem tocado, que tem uma banda, mas é só voz e violão mesmo, e eu vou tentar falar as palavras para dar para entender, mas depois eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo
a música e a letra com as cifras, tá bom? Ótimo. Às vezes o que acontece é que a gente se esquece do quanto é capaz. Vive com medo do erro e de tanto medo já nem tenta mais. Mas o que eu sei é que aquilo que hoje eu não sei, eu só não sei ainda. Te digo que aquilo que eu consigo, só não consigo ainda. Olha a banda entrando. Hoje eu sei que aprender é meu superpoder. Se eu falhar, tento outra vez e vou sempre aprender. Praticar me dá forças, me faz avançar. Ah, tá vendo? Praticar dá-me forças e faz me avançar. Eu entendo. Umas vezes acerto e as outras, você sabe. Aprendo. Outras vezes aprendo, tá vendo como vocês sabem? Umas vezes acerto, outras vezes aprendo. O que eu sei é que aquilo que hoje eu não sei, eu só não sei ainda. Te digo que aquilo que eu não consigo, só não consigo ainda. Só não consigo ainda. Só não consigo ainda. Só não consigo ainda. Não vou repetir por causa da hora, mas depois eu mando. Então, que lindo! Bravo. Olha. Reconheceram as letras? Gratidão. Obrigado. A sensação que... Muita gratidão. Incrível. E também mais do que, olha, e amor para ti também. Vou fazer que nem eu faço com as minhas crianças. E falta amor na pena lá. Eu essa não tenho, peraí, essa não tenho. Só te posso... Muita criatividade. Criatividade. Entusiasmo. Sim. E... claro. Coragem. Coragem. Hoje precisei um pouco. Tudo isso nessa música. Olha, está espetacular. Eu quero aprender a tocar isso e a cantar isso. Então, mas essa é a ideia. Bora lá. Eu toco pandeireta. Eu vou mandar e depois, se você tiver alguma dificuldade, a gente troca figurinhas. Olha, é tudo. É o ritmo, que é fácil de... É alegre, e a letra está espetacular. Tu tens muita facilidade de fazer isso. A letra é de vocês, eu só adaptei. Não. Está cozinhada de uma maneira muito especial. Muito bom. Tu tens muita facilidade em fazer isso, César. Isso é mesmo um dom. Maravilhoso. Sabe, você falou uma coisa agora que também é interessante a gente falar para quem está ouvindo a gente. Às vezes, uma força que a criança tem é tão natural, e se ela for uma força de assinatura, ela é natural, ela é espontânea, que ela não vê aquilo como força. Ela, às vezes, nem valoriza aquilo. Ela fala, não, isso aí eu faço. Isso aí eu faço fácil, mas não é bem assim. É verdade. Tens razão. Tens razão. Há coisas que são tão naturais em nós que nós já nem percebemos que são dons. Só os outros é que nos conseguem devolver isso. Exato. Por isso a importância do trabalho, né, em grupo, com a equipe, com uma criança falando também da outra. Essa coisa do aprendizado vicariante, que fala, né? Que é você observar e, através das histórias. E depois, assim, aí ela passa a ter condição de analisar ela própria. E com mais idade a gente consegue até fazer elas fazerem o via, né? Sim, a partir dos 10 anos já podem fazer. Sim. Já podem fazer.
Obrigado, viu, gente? Foi... Bem, Eu nem tô acreditando que eu tô bom. aqui com vocês. Beijinho pra Cálpina. Cálpina. Sabe o que eu estava a pensar agora? Sim. As músicas fluem para o César como as meditações fluem para a Mafalda. São dons que vocês têm, Uma palavra. assim, talentos que vocês juntam depois com aquilo com aquilo Sim. com matéria, não é? Com Sim. conteúdo que Com depois conteúdo. sai naturalmente. São as, E essa são, música eu vou Coisas ensinar para as infinitas. crianças esse ano, viu? Então, o não pessoal da permite. Oficina do Futuro que está aí já sabe, essa música a gente vai aprender esse ano, tá? Já, quer Bora. dizer, essa é uma das, né? Sim, sim, sim. Olha, estou assim com o meu coração bem, Que bom. bem Eu cheio. também. Muito, mesmo muita gratidão que sinto por te termos encontrado e por fazeres esse lindo trabalho e por poderes partilhá-lo connosco e teres gosto nisso. É mesmo bom. Sim, com Mesmo bom. certeza. Mesmo bom, E César. Mesmo parabéns. depois a gente Parabéns. pensa um jeito de fazer Sim, essa temos mesmo que parceria. pensar como é que vamos potenciar o trabalho de ambos, não é? Do teu e o Uhum. nosso, porque podemos chegar mais longe e impactar mais e ajudar a transformar mais. Sim, Isso é um dos nossos sonhos, não é? Claro, é sim. poder cada vez fazer melhor e chegar mais longe. É muito bom. É muito bom saber que do outro lado, pensas um espelho, nossa, é uma coisa incrível. É engraçado. Eu lembrei agora que eu ia falar aquela hora que eu me perdi, né? Que eu ia dizer que é difícil porque tem muitos trabalhos com psicologia positiva, mas em outras áreas, nessa específica, não tem muito. E é Uhum, difícil você conversar com alguém. Então, uhum. encontrar vocês três, assim, foi um brinde, né? Porque um prêmio, porque falar, encontrei meus pares, sabe? Eu sempre É falo para isso. meus filhos, não, às vezes não te desvaloriza, às vezes você só não encontrou seus pares, né? Então, Uhum. aqui eu encontrei meus pares, eu fico feliz com isso Mas é mesmo. Sinto isso. Sinto Também, isso. também. Sinto isso. também. Muito Obrigado. bom. Obrigado. É tarde E para a Calpina vocês aí. também, ela tem estado aqui através do Altíssimo Lisboa, mas ela tem estado aqui a fazer alguns comentários. Não sei se vocês veem. Eu não Sim, consigo ver, Patrícia, eu não consigo ver nada. E a Neuza também tem feito aqui bastantes comentários. E o coletivo Raio de Luz também já tem dito aqui algumas coisas. Eu penso que César, tu conheces, não é? O coletivo Raio de Luz. não, não sei. Deixa eu Não. ver. Tá aqui. Eu tô vendo aqui o Altíssimo Lisboa, né? Amei essa Essa aqui é a conversa. Calpna. A Calpna. O Por... Altíssimo é a É Calpna. a capa. Sim, Ah, por sim. mim, É continua. na página do Rocódromo, do marido da Calpna. Passamos a Ah, publicidade. legal. Altíssimo Lisboa. Marisa Mota, emoções aos molhos. Não deve Sim, ser A por trás, né? Marisa, a Marisa é a nossa amiga. Ah, que legal. IPP Consultoria. Ah, muita gente me ela perguntou, por também faz causa um do trabalho horário, muito né? bonito. Se vai ficar gravado, porque agora é Sim, hora de janta aqui, né? Então sim, muitos sim, sim, sim. alguns estão em trânsito, indo para casa, Sim, então. sim, sim, sim. Vai ficar aqui no nosso feed, no nosso perfil, pois podem ver. Podem Legal. ir, temos que vejam, vale a pena, são momentos imperdíveis. Especialmente a surpresa do final. Ah, que bom. Aqui a primeira vez que eu fiz live, três pessoas, uma live super legal, e fizeram no meu perfil para ajudar o meu perfil, outro perfil que eu tinha. E quando Sim. terminou, eu não sabia, simplesmente eu dei, fechei e pronto. Aí eles Ah, falaram, mas você não salvou? Falei, não, não tinha que salvar. Perdeu, eu Também me achei que ficava. aconteceu. Também me aconteceu na primeira live que eu fiz com o Filipe. Desculpa lá, né? Como se diz. desculpa lá, Desculpa lá. A minha prima aí fala isso. Desculpa lá. desculpa lá. Obrigado, gente. Se vocês deixarem, fica aqui Obrigada, até César. meia-noite. Sim, mas vocês têm hora, vocês têm que ir jantar e nós temos que ir dormir. Amanhã é Isso. outro dia, fica a live gravada. Obrigada a quem esteve. Recomendo aos Obrigado a vossos todos. amigos também para poderem divulgar o trabalho que o César faz no Brasil e o nosso aqui em Portugal. E eu acho que ainda vamos fazer coisas juntos, Sim, vamos. muito boas. Muito boas. Sim.
mesmo. Eu fui olhar lá nos seguidores de vocês Sim. se o pessoal da minha turma tinha entrado. Eu vi que lá Alguns sim. alguns entraram. Entraram. Então, fiquei feliz. Entraram, sim. Alguns entraram. Agora a minha esposa está me avisando. O coletivo Raios de Luz é do Vinícius, é que eu não sabia que tinha esse nome. Obrigado, Vinícius, pela presença. Obrigado, Israel, do IPP Consultoria. A Gabi Tucci, sobrinha, né? Sobrinha. Obrigado vocês também, meninas. Obrigado mesmo. Obrigada. Muito bom. Beijos a todos. Obrigada. Um grande abraço para o Brasil, a quem nos vê em qualquer A parte gente do vai mundo. se falando. Até breve. Vou Voltaremos. mandar em seguida para vocês a música, tá? Tá Lá bem. no WhatsApp. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada por tudo. Boa noite. Obrigado. Obrigada.